Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo das células aí, falando um pouquinho delas e vamos falar das organelas das células, tá? Só para a gente lembrar, as organelas são as partes internas da célula, tá? Tudo aquilo que tem dentro do citoplasma, mas a gente vai falar, vamos ver as imagens aí, vai ficar mais fácil de entender um pouquinho aí, tá? Então, só para a gente lembrar, então, das partes mais básicas da célula, que você tem que ter uma ideia, assim, uma noção do que seja, que vamos dizer que é o básico, assim, né? Que é a citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. Ó. Então, ó, a membrana plasmática é essa região aqui que delimita a célula, ok? Ela que permite a passagem e saída de líquidos, acontece os processos de fagocitose e pinocitose, que é o processo de absorção de partículas, né? Essa membrana aqui, então, é o delimitador da célula aqui, né? Okay? Aqui a gente tem o núcleo, né, que talvez é a parte que você precisa saber, importantíssima aqui, que é o núcleo onde guarda o material genético, tá? Onde fica todo o material genético da célula, tá? E a gente tem o citoplasma, que é essa região toda aqui, ó. Então, toda essa região aqui, o citoplasma, ele tem um líquido aqui, ó, que é chamado de citosol, e nele ficam as organelas, que a gente vai falar um pouquinho dela. Tudo isso que está aqui dentro desse citoplasma são chamadas de organelas. Tá? Então, basicamente, a célula é dividida em núcleo, membrana plasmática, né? Citoplasma, que é a parte interna aqui, tá? E dentro desse citoplasma tem as organelas que a gente vai falar agora. Então, vamos começar falando do complexo de Golgi, ok? Aqui a gente tô comparando aqui dois desenhinhos, tá? Aqui está o complexo de Golgi, que pode ser chamado de complexo golgiense, tá? Também. Aqui ele está mais em destaque, ok? E aqui está a célula geral, né? Para a gente localizar o complexo de Golgi, ele está aqui, ó, tá? Nessa célula aqui, ele está aqui, ó, ok? Então, esse complexo de Golgi é uma das organelas. A gente chama de organela como se fosse, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando, os órgãos da célula, né? Então, assim, aqui está o aparato de Golgi, né? O complexo de Golgi, e aqui está as outras organelas. Ó, todas esses coloridinhos aqui que estão no citoplasma aqui são as organelas, ok? Qual que é para que serve esse complexo de Golgi? O complexo de Golgi ele serve para processamento de proteínas e lipídios. Então ele faz vamos dizer assim, também grosseiramente falando, como se fosse a digestão de proteínas e lipídios, ok? E ele é responsável também pela formação do acrossomo dos espermatozoides, né? Então que a acrossomo é aquela pontinha do espermatozoide que é cheio de enzimas para ele fecundar o óvulo, até liberar essas enzimas, não deixando que outros espermatozoides fecundem, né? E ele também é responsável pela secreção, né? Então aqui, depois do complexo de Golgi, aqui ele libera umas vesículas secretoras aqui, ó, que é o resíduo do que sobra desse processo, vamos dizer assim, digestivo, né? E é eliminado para fora da célula depois por essas vesículas aqui, elas são levadas para fora da célula, ok? Esse é o complexo de Golgi, complexo golgiense ou aparato de Golgi. Aqui tem o retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático, a gente pode dividir ele em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então aqui, vamos olhar aqui na célula, aqui ele está mais aproximado, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, está aqui, ó, tá vendo? Retículo endoplasmático liso está aqui, ó. Okay? Então a gente tem dois retículos endoplasmáticos. Qual que é a função deles? Então, o rugoso ele serve para sintetizar proteínas, por exemplo, e ele tem uma comunicação muito boa com o núcleo, porque ó, analisa aqui, ó, olha onde ele está aqui, ó, e olha onde o núcleo está. Ele está grudado com o núcleo, então ele tem uma comunicação muito boa, ajuda inclusive na formação do DNA, né, na composição, quando a célula vai começar a fazer a duplicação, ele ajuda no processo de formação do DNA do núcleo, né. E ele também, e o liso, né, e vamos pegar aqui o liso, né, aqui está o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de lipídios, tá, de gorduras, então ele faz esse processo para absorver gorduras, para processar gorduras para a célula. Tudo bem? Então aqui a gente eles fazem parte das organelas das células aí que a gente está falando. Vamos falar dos lisossomos. Olha o lisossomo onde está aqui. Aqui está lisossoma, né? Mas
lisossomos aqui, são essas bolinhas aqui, ok? Qual que é a função do lisossomo? Ele digere substâncias para a célula com a ajuda de algumas enzimas, e ele surge lá no complexo de Golgi, tá? Então assim, ó, aqui ó, o lisossomo aqui ó, surge, né? Ele vem lá do complexo de Golgi, e aqui acontece um processo de fagocitose que a gente já ouviu falar em outro vídeo nosso aqui, ó. Fagocitose é a absorção do nutriente, tá? De uma substância sólida aqui pela célula, tá? Ela faz aqui um pseudópode, aqui uma bolsa, pode ser chamada de vesícula também, depois quando ela já está formada, né? Aqui, ó. Aí essa bolsa, né, ela é vamos dizer assim, que ela é atacada, é acoplada, o lisossomo acopla nessa bolsa, ele traz as enzimas, que as enzimas ajudam no processo de digestão dessa substância aí, de síntese dessa substância absorvida. O restante, esse lisossomo aqui, depois ele elimina, né, o resíduo dessa substância que foi absorvida é eliminado, tudo que não for utilizado é eliminado. Então o lisossomo ele é responsável por digerir as substâncias, né, para a célula com a ajuda dessas enzimas. E ele vem lá do complexo de Golgi, tá? Tá aqui, ó, o aparato de Golgi está aqui, ó. O aparato de Golgi ele que libera esses lisossomos aqui, ó, essas partículazinhas, cheio de enzimas para poder fazer esse processo de absorção de substâncias de digestão da substância pela célula, ok? Vamos lá para os ribossomos. Os ribossomos eles são responsáveis pela síntese de proteínas e eles ajudam no crescimento e regeneração celular, né? Então tá aqui, aqui ó, os ribossomos aqui, eles são responsáveis justamente pela síntese de proteínas, né? A célula vai absorver a proteína pelo processo de fagocitose também, e o ribossomo ele acaba auxiliando nesse processo de síntese aí para mandar nutrientes para a célula, tudo bem? As mitocôndrias. As mitocôndrias elas são responsáveis por produzir energia pela respiração celular. Então vamos localizá-la aqui na célula. Então a mitocôndria está aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, ok? Então aqui ela está aproximada, né? Ela produz energia pela respiração celular. Como que acontece a respiração celular na célula? É uma absorção, né, resumidamente, uma absorção de glicose, absorção e oxidação da glicose. Então ela absorve a glicose, faz os processos lá dentro da célula, produzem energia para a célula e mantém a célula ativa, realizando todas as funções que ela precisa, ok? E nós temos aqui, para finalizar, eu peguei um gancho, não é uma célula animal, tá? É uma célula vegetal, né? Então aqui eu coloquei aqui os plastídeos, eles ocorrem somente em plantas e algas, tá? Os plastídeos, eles estão aqui, ó, esse miolinho aqui, ó, tá? Aqui, né, essa região verde aqui, ó, esse aqui são os plastídeos. O que o plastídeo faz? Ele é responsável, ele atua na fotossíntese, né? Ele é a organela responsável das plantas, né, das células das plantas, para absorção da luz solar e realização do processo da fotossíntese, ok? Finalizando aí, então a gente tem partes da célula que são fundamentais para a existência dela e para o funcionamento bem dela. Isso aí são chamadas de organelas, tá? Eu acho que a gente precisa ter pelo menos uma noção mais ou menos de como elas agem aí dentro e essas partes principais delas aí. Ok?